Olá a todos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, galerinha? Beleza? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de ciências do nono ano, do ensino fundamental. As atividades do PET, Plano de Estudo Doutorado. Vamos resolver as atividades da semana 2 do volume 3 do PET. Primeira atividade. O PET ele pergunta qual a definição de luz. Luz é a energia radiante capaz de sensibilizar os nossos olhos. Luz visível é a única faixa que o ser humano consegue observar. Nós temos o espectro eletromagnético e através desse espectro temos várias faixas que vai desde o raio-x, raios gamas, ultravioleta, infravermelho, luz visível, ondas de rádio, micro-ondas e a única faixa que nós conseguimos observar é a luz visível. A luz visível é uma onda eletromagnética. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, nós temos o espectro eletromagnético. Como surge esse espectro? São elétrons que vibram e ao vibrar, eles geram ondas. Nós temos os comprimentos de onda e a frequência, que é o número de oscilações no intervalo de tempo. Temos vários tipos de ondas, desde ondas de rádio, ondas infravermelho, micro-ondas, ultravioleta, raio-x, raios gamas, e nós temos a luz visível. Dentro da faixa da luz visível, nós temos várias frequências e vários comprimentos de onda das cores, que vai desde o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Cada componente tem o seu comprimento de onda. Dentro dessa faixa existe uma infinidade de cores. Então, para a luz visível, podemos considerar 7 cores básicas, que têm diferentes frequências e comprimentos de onda. Então, luz é uma onda eletromagnética, uma energia radiante que sensibiliza nossos olhos. Tudo bem? Nós temos a característica dessas ondas eletromagnéticas, que vai desde o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o ciano, o azul e o violeta. O vermelho ele possui maior comprimento de onda e vai diminuindo até chegar no violeta, que tem o menor comprimento. Então a luz visível ele vai desde o vermelho até o violeta. É a única faixa do espectro que a gente consegue observar, beleza? E a luz visível ela tem comprimento de onda no domínio de 3.800 angstrom até 7.400. E a frequência está entre 4,3 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Essa é a faixa que vai desde o vermelho até o violeta. Lembrando que luz é uma onda eletromagnética e essa onda gera energia que sensibiliza os nossos olhos. Dentro dos nossos olhos, nós temos cones e esses cones conseguem captar as diferentes frequências da luz, as diferentes frequências e comprimentos, que vai desde o vermelho até o violeta. A segunda pergunta: o que são corpos transparentes, translúcidos e corpos opacos? Vocês devem verificar esses conceitos e deve dar exemplos de corpos que estão presentes na região onde você mora que tem as características. Nós temos os corpos transparentes, que é o meio no qual a luz se propaga de forma regular, permitindo que se possa enxergar de forma nítida através dele. Então são corpos, são meios no qual a luz se propaga de forma regular. Ela não tem nenhum obstáculo. Nós temos alguns exemplos: o ar, a água limpa, um espelho totalmente plano. Os meios translúcidos ou os corpos translúcidos, eles permitem a propagação parcial da luz, ou seja, a luz bate e uma parte dela você consegue passar. Ela permite uma propagação parcial dessa luz. Exemplo: nevoeiro, vidro fosco. E por último, os corpos opacos, meios opacos, que não permitem a passagem da propagação da luz. Exemplo: uma parede. A luz vai, bate nesse material e volta. Você não consegue chegar do outro lado. Exemplo: uma parede, uma árvore, um corpo humano. Atividade 3. Descreva com suas próprias palavras o princípio de propagação retilínea da luz. Ou seja, a luz, em meios homogêneos, ela caminha em linha reta. Isso quer dizer que a energia transmitida por um raio luminoso viaja em movimento retilíneo através do meio. Então, um princípio de propagação da luz é que ela caminha em linha reta, que ela se propaga em linha reta em meios homogêneos. Tranquilo?
A luz não faz curva em meios homogêneos, ela sempre caminha em linha reta. Por isso ocorre a formação de sombras, tem os eclipses, tudo bem? Porque se tem um obstáculo na frente, eu não consigo enxergar atrás, porque a luz caminha em linha reta. Ela não consegue ultrapassar esse obstáculo, porque ela não faz curva. Tranquilo? Atividade 4. Descreva com suas próprias palavras o princípio da independência dos raios luminosos. Esse princípio diz que dois ou mais raios ou feixes de luz se propagam independentemente da existência de outros. Ou seja, tem um objeto que emite o feixe de luz, ele se propaga em linha reta. Se eu tenho outro objeto que também propaga o feixe de luz, quando os dois se interceptam, os dois seguem o caminho normal. Esse objeto ele produz o feixe que ele caminha. E quando ele encontra com esse feixe que está vindo desse lado, ele continua andando como se não tivesse o feixe que está interceptando ele. Então, esse princípio fala que é o princípio da independência dos raios. Um raio não depende do outro, ele caminha independentemente do outro, ele não sofre influência do feixe produzido por outro raio. Tudo bem? Havendo cruzamento entre esses raios, como acontece aqui, cada um segue o seu caminho sem tomar conhecimento da existência do outro. Tudo bem? Exercício 5. Descreva com as suas próprias palavras o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio diz que quando o sentido de propagação se inverte, sua trajetória não se altera. Um exemplo podemos observar aqui. Uma pessoa, quando tem um espelho, um feixe de luz vem, a pessoa bate no espelho e essa pessoa consegue enxergar. Mas se um feixe vier daqui, a outra pessoa também consegue enxergar. Ou seja, você está invertendo o sentido de propagação, mas a trajetória não se altera. Por quê? Tanto faz o feixe vier da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você está invertendo o sentido, mas a trajetória não é alterada. Tranquilo? Ou seja, a trajetória seguida pela luz entre dois pontos quaisquer é exatamente a mesma indo do primeiro ponto ao segundo, ou invertendo esses dois pontos. Então, tanto faz ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. As duas pessoas vão acabar se enxergando. Tudo bem? Exercício número 6. Que característica da luz torna possível a formação de sombras? Nós temos três características da luz: o princípio de propagação retilínea da luz, o princípio de independência dos raios e o princípio de reversibilidade dos raios. A característica da luz que torna possível a formação de sombras é a propagação retilínea da luz. A luz ao bater no objeto opaco, ela não passa, sendo refletida, e o objeto projeta a sombra. Então, a característica da luz que propicia a formação da sombra é a propagação retilínea da luz, que a luz caminha em linha reta, ela não consegue fazer curva. Então, se eu tiver um objeto opaco que não deixa passar a luz, quando bate nesse objeto, ele retorna, ele sofre o processo de reflexão. Ele não consegue contornar o objeto. E atrás desse objeto, eu não vou ter a presença da luz, então eu vou ter a ocorrência da formação de sombra. Um exemplo é aqui. Ao observar-se essa maçã, a luz vem, bate nesse objeto que é opaco, só que ele retorna. E atrás do objeto tem a ausência da luz, que é a formação da sombra. Beleza, pessoal? Exercício número 7. Diferencie sombra projetada de penumbra. Resposta: a sombra projetada é a ausência da luz. Acontece quando temos uma fonte pontual que ilumina um objeto. A região projetada em escuro, ou seja, não tem ausência da luz, é a sombra. Então, nós temos uma fonte pontual, uma fonte muito pequena, uma fonte pontiforme, que ela está a uma certa distância do objeto. Esse objeto é opaco. O feixe de luz vem, bate no objeto. Podemos observar que nas extremidades a luz passa, como na parte superior e na parte inferior. Porém, se vier um feixe de luz e bater na parte do objeto que tem objeto, ele vai retornar. Então, atrás, aqui no anteparo, é projetado a sombra. A sombra são regiões que não têm a presença da luz. Então, essa região é região que não é iluminada, que tem a ausência da luz. Quando você tem a ausência da luz, você tem a sombra projetada. Tranquilo? Então, fontes pontuais geram a sombra projetada. E a penumbra? A penumbra ocorre quando você tem uma região parcialmente iluminada, ou seja, tem a presença da sombra,
mas também você consegue iluminar parcialmente. Ela acontece quando temos uma fonte extensa que ilumina um objeto. Um exemplo, eu tenho uma fonte extensa, uma fonte grande. Ela vem e ilumina o objeto. Só que vai ter regiões, por exemplo, que a luz vem, bate e volta. Então atrás a gente vai formar a sombra. Porém, tem regiões que ela é parcialmente iluminada, aqui nessa região superior, e essa região inferior. Tem regiões que não tem a presença da luz, que é a sombra, e tem regiões parcialmente iluminadas, que é a penumbra. Por quê? Se eu vier com feixe de luz, bater aqui, o objeto, mesmo estando aqui, eu consigo iluminar parcialmente atrás. Então, quando eu tenho uma fonte extensa, eu vou ter a formação da sombra e da penumbra. Exercício número 8. Explique. O que é eclipse lunar? Primeiro, o que é eclipse? Nós sabemos que o Sol é uma fonte muito extensa, só que ela está a uma distância muito grande da Terra e da Lua que ela está iluminando. A luz do Sol ela demora 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. Então, o Sol é uma fonte extensa. Os raios luminosos que vão para a Terra e para a Lua, ao encontrar uma delas pelo caminho, formam regiões de sombra e de penumbra. Então, nós temos o Sol, a Lua e a Terra. Como a Lua gira em torno da Terra, uma hora vai estar na frente da Terra, outra hora vai estar atrás. Então, quando isso acontece, ocorre a formação dos eclipses. Ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. O eclipse da Lua acontece na noite de lua cheia. Então, aqui nós temos um exemplo do eclipse lunar total, porque tem o eclipse lunar total, parcial e o penumbral. Vou explicar cada um para vocês. Aqui nós temos o Sol. O Sol é a fonte de luz. Ela emite a luz. Acontece o eclipse lunar quando a Lua está na parte de trás, está atrás da Terra. Ou seja, a Terra é que intercepta os feixes que vão para a Lua. Então a Lua não está iluminada. Ela ocorre sempre na Lua cheia. Então nesse caso nós temos o eclipse lunar total, porque ele está na região de sombra. Se ele está um pouco acima, você tem o parcial, que o parcial está entre a sombra e a penumbra. E essa região superior aqui é a penumbra, que são regiões parcialmente iluminadas. Então, o eclipse lunar ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, ou seja, a Lua não está recebendo a luz ou está recebendo parcialmente. O eclipse da Lua acontece sempre na Lua cheia. Nesse caso, a Terra é o obstáculo e nós temos a Lua. Item B. Explique o que é eclipse solar. O eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, fazendo com que essa perca a iluminação dada pelo Sol. Ou seja, o Sol ele ilumina a Terra, mas quando a Lua entra, intercepta esses raios, você tem a ausência da luz em algumas regiões. Ocorre a formação de sombra na Terra. E essa formação é o eclipse solar, tudo bem? Ela ocorre sempre na Lua nova. Aqui nós temos o exemplo. O Sol, ele é a fonte de luz. Ele projeta luz que vai para a Terra. Porém, a Lua entra no meio desse feixe de luz. Então você vai ter a formação de sombra aqui na Terra, que vai ser o nosso eclipse total. Por que será que não tem eclipse solar e eclipse lunar sempre quando tem lua nova e lua cheia? Porque todo mês tem lua nova e lua cheia. Isso acontece porque os eclipses eles são raros de ocorrer, principalmente o do Sol. Pois os planos de órbita da Terra em torno do Sol, porque a Terra gira em torno do Sol, temos que a Lua gira em torno da Terra. Esses dois planos de órbita, eles não se coincidem. Por quê? Tem uma pequena diferença entre eles, tem uma pequena angulação. Eles estão defasados de 5 graus. E só quando tem um alinhamento perfeito entre esses dois planos de órbita, que é a órbita da Terra em torno do Sol e a órbita da Lua em torno do Sol, quando esses três estão alinhados perfeitamente, que você tem a formação do eclipse. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.